Boa noite a todos. Quem não é do grupo, esse aqui é um bate-papo meio informal que a gente tem feito. É um grupo de TI, de Itumbiara, onde a gente troca ideia, informações no geral aí sobre tecnologia, inovação, empreendedorismo no geral. E aí a gente está voltando com alguns encontros aí, agora online, né, por conta aí de pandemia. E às quintas-feiras a gente tem batido um papo aí sobre vários assuntos. Semana passada o João Pedro trouxe o tema aí de API, né, REST, falou para a gente um pouquinho sobre tecnologia, como funciona. E hoje eu vou falar um pouco aí sobre LGPD e trazer algumas questões voltadas aí para desafios e oportunidades, principalmente. Bom, eu sou Silas Lopes, eu trabalho como tecnologista, profissional da área de tecnologia de informação, um pouco mais de 15 anos de experiência. Já atuei em diversos tipos de projetos de TI, gestão de suporte, normas de segurança da informação e outros projetos também. Tem certificação AIT, que é uma certificação voltada para a gestão de serviços de TI, e a certificação ISO 27002 para a gestão de segurança da informação. E a Scrum Fundamentals, é a certificação inicial aí para gerenciamento de projetos ágeis. E hoje eu tenho estudado aí as principais leis e regulamentos voltados para a questão de privacidade, proteção da privacidade, onde se inclui principalmente a GDPR, que é o regulamento europeu, de onde surgiu a LGPD, e até mesmo a própria LGPD. Além também de estudar um pouco aí sobre finanças e investimentos. Atualmente eu estou como especialista de privacidade de dados no Social Bank, uma empresa aqui de Uberlândia. É uma fintech que atua aí na parte de pagamentos e transações com cartão de crédito. Quem quiser adicionar, fica à vontade aí para me procurar lá no LinkedIn. Eu vou dar uma acelerada aqui para a gente, no final, bater um papo mesmo aí sobre os desafios e oportunidades, não ficar só uma questão de teoria, tá? Então, vocês fiquem à vontade aí para me cortar. E eu estou na tela da apresentação e não consigo ver o chat se alguém me perguntar alguma coisa. Então, pode abrir o microfone e mandar ver aí, tá? Eu vou passar aí sobre a história, contar um pouquinho de história, em seguida eu falo da LGPD e a gente finaliza aí com os pontos de desafios e oportunidades que a gente tem para atuar nessa área. Falando de história, a gente passou aí, né, tem passado por várias revoluções. A gente tem no mercado de tecnologia aí o conceito de agora, né, trabalhando agora, a questão da Revolução Industrial 4.0. Mas por que é 4.0, né? A gente está no quarto ciclo, na quarta era da tecnologia, na quarta era da informação voltada para a indústria. A indústria 1.0, que iniciou lá em 1784, a tecnologia era voltada para dar uma certa mecanização das atividades humanas. A gente sai ali de carregar mantimentos, alimentos no geral, e passa a ter algumas máquinas, alguns apoios aí para contribuir na atividade humana. E foi onde surgiu também a máquina a vapor. Passado um tempo, em 1870, quase 100 anos depois, veio a indústria 2.0, começou-se a falar em produção em larga escala, em montagem, surgiu a eletricidade, também surgiu nessa mesma época a questão do motor a combustão, e as coisas foram evoluindo um pouco mais rápido. E na década de 60, já em 1969, começou-se a falar no conceito de indústria 3.0. E aí começou-se a pegar as indústrias, né, no geral, o mundo já tinha evoluído para automação e mecanização da indústria como um todo. E aí os humanos começaram a automatizar essa industrialização, colocar robôs também para trabalhar, né, ajudar nesse processo. E foi também a época que surgiu a internet, os primeiros eletrônicos aí que se conectam à internet.
E agora a gente está vivenciando uma nova era, né? A era da indústria 4.0, onde a gente fala de diversos sistemas interligados, internet das coisas, redes e máquinas conversando entre si, e o humano interagindo muito pouco com essas máquinas. Boa parte disso tem uma utilização quase sem intervenção humana. E hoje está tudo na palma da mão. Então, com o celular a gente consegue fazer compras, a gente consegue pesquisar hotéis, a gente consegue viajar, ouvir música, relacionar, praticar esportes. Então, tudo está no celular hoje. Você consegue fazer de tudo pelo celular. E tudo isso que a gente faz pelo celular acaba gerando uma série de dados, uma série de informações que ficam disponíveis aí, principalmente para as empresas que detêm o direito desses aplicativos, desses dispositivos no geral, né? E aí começou-se a falar agora no conceito de que os dados são o novo petróleo, por conta do valor que se tem esses dados hoje em dia. E ao mesmo tempo que a gente tem esse monte de dados localizados nos dispositivos, a gente começa também a ter um pouquinho de vazamentos de informações. Deve ter ficado bem pequeno aí para vocês, mas eu trouxe alguns exemplos relativamente recentes, onde a Adobe perdeu 38 milhões de dados de usuários. Teve caso da Uber também, que perdeu 57 milhões de dados. Facebook, 87 milhões. Netflix, LinkedIn e vários outros aplicativos perderam aí, tiveram senhas vazadas de 1,4 bilhões de usuários. Um caso nacional, eu não sei se você se recorda, mas a Netshoes perdeu 2 milhões de dados de acesso em 2018, se não estiver enganado. E um dos casos, que agora não é o mais recente, né, mas no início do ano, em janeiro, teve um vazamento de 223 milhões de CPFs lá do Serasa. Estima-se que sejam informações obtidas pelo Serasa. E hoje houve uma nova notícia circulando de que dados de 227 milhões de brasileiros vazaram novamente. Tem algumas pessoas aí vendendo esses dados na internet. E com toda essa evolução que aconteceu, todo esse processo de automação, dados circulando para todos os lados, né, a todo momento, e junto com isso os vazamentos e a perda da privacidade, começou -se a discutir privacidade no âmbito geral, principalmente no mundo cibernético, no mundo online. E aí, para isso, começaram a surgir algumas regulamentações, algumas leis, e a primeira e a principal delas é a GDPR, que é o Regulamento Europeu para a Privacidade de Dados. É uma lei que foi iniciada ali em 2016 e efetivamente entrou em vigor em 2018. Pode ser que vocês se lembrem, mas ali entre março e julho de 2018, todos esses sites, aplicativos que vocês têm acesso, que são principalmente internacionais, né, como esses aplicativos de streaming aí, Netflix, Spotify, redes sociais também, como Facebook, o próprio Gmail, várias dessas plataformas mandaram um e-mail falando que a política de privacidade havia sido alterada e que você tinha que aceitar os termos para continuar utilizando aquele aplicativo. Alguém lembra disso? Alguém se recorda de ter recebido esses e-mails? Não, talvez? Todo mundo só dá o ok lá e pronto, né? E aí, como o mundo hoje é globalizado ao extremo, né? A gente usa aplicativos que foram criados lá na China, lá na Europa, nos Estados Unidos, Israel, enfim, em vários locais do mundo. O Brasil também não poderia ficar de fora. E por a gente ter um comércio aberto com vários países do mundo, a gente teve também que se adequar a essas leis de privacidade de outros locais. E aí começou-se a falar nessa lei de privacidade de dados no Brasil. Foi então que surgiu a LGPD. LGPD significa Lei Geral de Proteção de Dados.
ela foi tramitada aí no Congresso, na Câmara, por um bom tempo, por alguns anos aí de discussão, e a lei efetivamente entrou em vigor no ano passado, e bem no meio da pandemia, né? Especulava-se que ela não entraria em vigor ano passado, que ficaria só para esse ano. E aí houveram uma série de manobras aí pelos governantes, né, pelos políticos, e essa lei acabou entrando em vigor no ano passado. Só que ela é dividida em algumas partes e a parte de sanções, ela ficou para entrar em vigor agora. Inclusive, ela entra em vigor dia 1º de agosto. A partir de 1º de agosto, qualquer empresa que desrespeite a LGPD pode ser sancionada, e eu vou falar um pouco dessas sanções mais à frente. E aí surgiu a LGPD. A LGPD, são 3 leis, basicamente. Tem a Lei 13.709, que é a lei de agosto de 2018, que é a estruturação da LGPD, efetivamente, que é onde fala o que tem que ser feito, como que a gente protege os dados, quais são os direitos que o dono do dado tem, como que a gente faz transferência desses dados para terceiros, até mesmo internacionalmente, e vários outros aspectos que têm que ser seguidos para se atingir a efetividade da lei. E aí, em 2019, teve uma nova lei, que foi para estruturar a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, um órgão, né, que vai fazer a parte de fiscalização, a parte de aplicação de boas práticas, e vai instituir novas regras dentro da LGPD. E em junho do ano passado, saiu a Lei 14.010, que tratava de diversos assuntos, não especificamente de LGPD, mas que em um dos artigos ele estabelecia a data de entrada de vigor das sanções, que é a data de 1º de agosto. Essa aqui é a estrutura da lei, são 10 capítulos, então lá tem todos os detalhes do que tem que ser feito, o que não pode ser feito. Então é só entrar no site lá do Planalto, planalto.gov.br, e pesquisar pela Lei 13.709 de 2018. Isso é a LGPD. É uma lei que está no site do Planalto, você pesquisa, encontra, lê, entende que ela está te pedindo e vai tentar adequar a sua empresa. O foco da LGPD é sobre garantir a privacidade do usuário, do titular ou da pessoa que é dona daquele dado. Né? Nós de TI costumamos chamar as pessoas, né, que têm cadastro, que têm um vínculo comercial com as empresas, de usuário. Então, vou falar muito usuário por aqui. Mas a LGPD, o foco dela é garantir a privacidade do usuário. E quando a gente fala de dados, para a LGPD, ela não considera somente dados online, ela também considera os dados offline. E aí é muito comum as pessoas pegarem e pensarem assim, só eu proteger sistema, criar senha, fazer backup, que eu estou dentro da lei. Não é bem por aí. Grande parte das empresas possuem grandes volumes de dados offline, que são documentos impressos, arquivos, cópias, enfim, qualquer tipo de documentação ou arquivo ou algo que tenha informação de alguma pessoa é considerado um dado offline para a LGPD. E na lei ela categoriza os dados em 2 partes. A primeira é dado pessoal. Dado pessoal é qualquer dado que você consiga identificar uma pessoa. Então, nome, por exemplo, nome, idade, um CPF, um RG, isso é considerado, dentro da lei, dado pessoal. É um dado que consegue vincular aquela informação a uma determinada pessoa. E tem também o dado sensível. O dado sensível, ele é um dado de característica voltado, né, principalmente para características da pessoa. E aí ele se refere também a questões de raça ou etnia, partes de opiniões políticas, sindicais, religião que você tem, a sexualidade e a questão de dados de saúde, principalmente os dados genéticos e biométricos. Então, você tem da sua empresa lá o relógio de ponto e todo mundo chega lá e coloca o dedo. Então, aquilo ali, aqueles dados que estão lá naquele relógio de ponto tem que ser bem
protegidos aí, segundo a lei, porque ele é um dado sensível. E aí existem duas maneiras de você proteger os dados, né, de forma informatizada, de forma tecnológica. Uma delas é anonimizando o dado, e essa forma ela é irreversível. Você vai fazer uma anonimização total, uma criptografia total dos dados, e não vai conseguir recuperar as informações daquele cadastro mais. É basicamente excluir os dados, porque uma vez que o dado seja criptografado, você não consiga fazer a reversão dele, aquele dado não tem mais nenhum valor para a sua empresa. E tem também os dados pseudonimizados. Esse aqui eu acredito que é a forma mais interessante de se trabalhar tecnologicamente, porque você consegue, mesmo que uma base cadastral de dados de uma determinada pessoa, você pode fazer vínculos com outras informações, mas de uma forma mais genérica, fazer uma anonimização de certas partes e vincular essas partes. Para ficar mais claro, né, quem trabalha com base de dados aí, você faz um relacionamento. Ao invés de você ter uma tabela lá com nome, CPF e RG, você vai ter essa tabela normalmente, mas para tudo que essa pessoa faz no sistema, ao invés de você novamente salvar o nome, CPF e RG, você salva um código para essa pessoa. Então, isso é considerado um dado pseudo-anonimizado. Se você tiver o código e a tabela que vincula esse código com a pessoa, você consegue chegar ao cadastro geral dessa pessoa. Né? E a LGPD é sobre o tratamento de dados. E o tratamento de dados, lá na lei, ele inclui todos esses termos aí. Então, é da hora que você coleta, produz, recebe, classifica, utiliza, acessa, reproduz, transmite, distribui, processa, arquiva, armazena, elimina, avalia, controla a informação, modifica, comunica, transfere, difunde ou extrai qualquer dado. Em todos esses momentos, você vai ter que usar proteção de dados, porque é isso que a LGPD manda, é isso que a LGPD quer. É muita coisa, né? Todo o ciclo de vida dos dados, tá? E na LGPD também tem uma definição de envolvidos, são basicamente aí, figuras que se tem dentro da, da relação, né, de compartilhamento de dados, e ela dá nomes para isso. Primeiro, a gente tem aí o titular do dado. O titular do dado é aquela pessoa que tem um cadastro na sua empresa, por exemplo. Então, ela vai informar os dados, ela vai disponibilizar esses dados de alguma forma para a empresa, e a empresa que está recebendo os dados é chamada de controlador. A empresa é o controlador dos dados desse titular. E dentro da empresa, a gente tem essas informações salvas em sistemas, sendo acessadas por diversas pessoas, por diversas áreas e até mesmo terceiros. E essas pessoas que estão acessando esses dados, sendo pessoas mesmo, funcionários da empresa ou sendo uma empresa terceira, ele é chamado de operador. E aí existe uma outra figura que lá na GDPR é chamada de DPO, Data Protection Officer, que para LGPD foi traduzido para encarregado de dados. Essa pessoa, ela é uma pessoa escolhida pelo controlador, pela empresa que tem esses dados, e é ela que faz toda a parte de comunicação com o titular dos dados, se houver algum vazamento, algum incidente ou alguma solicitação desse titular. E é esse encarregado também que vai contatar a ANPD em caso de algum problema de privacidade de dados. Então, essas são as figuras principais envolvidas aí na LGPD. E a LGPD, ela gira basicamente em torno do consentimento. Você pode ter dados de qualquer tipo, de qualquer pessoa, desde que ela te dê o consentimento, que é uma autorização, para utilizar esses dados. Então, você não pode utilizar dados de nenhuma pessoa se ela não tiver te autorizado a utilizar esses dados. E para você saber aonde tem dados dentro da sua empresa, como está o fluxo de informação na
na cadeia como um todo, você precisa fazer um mapeamento de dados. Você precisa saber qual é a informação que você captura dos seus usuários, dos seus clientes, onde essas informações estão salvas, quem acessa, qual o nível de acesso. Então, esse aqui é um dos trabalhinhos que tem que ser feito para se entender quais são esses dados que as empresas estão trabalhando em cima. E aí, na LGPD, tem dois pontos interessantes, que são direitos do titular, que é o requerimento e a exclusão de dados. O requerimento de dados é um relatório que o usuário pode pedir a qualquer momento, onde deve constar todas as informações que a sua empresa detém dele. Então, se eu tenho informações dele aqui no RP, no sistema de BI, no sistema de cobrança, no sistema de faturamento, qualquer sistema, eu tenho que gerar um relatório único e entregar para ele e mostrar. Eu tenho essas informações e eu trato essas informações dessa forma. Então, o usuário pode pedir isso a qualquer momento. Assim como ele também pode pedir a exclusão dos dados dele da empresa. Então, qualquer hora, o usuário pode ter contato com a sua empresa e falar, olha, não quero mais ser seu cliente e eu quero que a partir de agora você delete todas as minhas informações que estão salvas aí. E aí, você, como empresa, tem que pegar todos esses dados, deletá-los e comprovar para esse usuário que você deletou. Salvo algumas formas específicas que você tem de não entregar, não excluir todas as informações. Praticamente todos os segmentos empresariais do Brasil têm alguma regulamentação que obriga você a manter. Opa. Por exemplo, a nota fiscal, por exemplo, não tem como eu deletar a nota fiscal, né? Exatamente. Aí existem casos que regulamentações nos obrigam a ficar com os dados. E aí, nesse caso, você pode se negar a fazer essa deleção. Só uma parte aqui, o Murilo Chaves, ele perguntou como vai saber se a empresa realmente deletou tudo? Boa pergunta. É a pergunta que todo mundo está se fazendo, né? A lei foi criada, mas, infelizmente, a gente sabe que existem algumas barreiras tecnológicas. Né? Como que eu vou provar que eu deletei o dado do usuário? Então, você tem que criar um formulário aí, algum relatório específico e falar, olha, estou deletando as informações, não tem mais informação sua aqui. E que muitas empresas estão fazendo hoje é liberando as empresas vão ter que fazer, né? Na verdade, lá pelo LGPD, tem um mecanismo de consulta dos dados. E uma forma de você comprovar hoje que você não tem mais dados de determinado usuário, quando esse usuário tentar pesquisar pelo CPF, nome, enfim, qualquer outra informação que ele tenha, ele não encontra nenhum registro. Então, a partir disso, a gente pode chegar à conclusão de que eu não tenho dados de determinado usuário. Você tem que excluir, inclusive, do backup. E aí o backup, infelizmente, não tem como a gente... É aquela questão, né? A lei foi criada, mas existem impedimentos tecnológicos. Né? Como você comprova que você deletou o dado do usuário de um backup? Então, cria-se a lei, mas não tem muitos mecanismos ainda prontos para atender determinados pontos dela. Mas é um caso de preocupação, tá? Existem empresas que pedem dados demais, muitas informações, nem sempre essas informações são necessárias, e aí você vai ter que acabar excluindo isso. Salvo essas regulamentações específicas, né? Por exemplo, tem aí ramo de saúde, você tem que prestar contas de uso do plano de saúde, né? Você tem que prestar contas para a ANS, para a vigilância sanitária, para vários órgãos que estão aí fazendo fiscalização do setor. No ramo financeiro, você tem que passar vários relatórios aí para o Banco Central, Conselho Monetário Nacional, para vários órgãos que estão acima, que estão determinando algumas leis e regulamentações referentes a dados. Agora, se a sua empresa, por exemplo,
A minha empresa aqui é ramo financeiro, trabalho aqui com os dados do usuário, estou pedindo CPF, nome completo e nome da mãe para fazer o cadastro. O Bacen fala que você tem que usar essas informações, que elas são relevantes para esse processo, e isso vai ser solicitado em algum relatório posterior. Essas informações estão ok, isso aí não, você não vai poder deletar a hora que o usuário pedir. Agora, se no meu cadastro eu incluo também qual que é o nome do seu vizinho do lado direito, qual que é o nome, sei lá, do seu cachorro, informações que são totalmente relevantes para o processo e que nenhum órgão vai te obrigar a ficar com esses dados, então você vai ter que excluir. Foi o caso que a gente estava discutindo lá no grupo recente, né? O caso lá acho que foi a Drogasil, né? Que pedia validação biométrica de usuário para liberar desconto. Não faz o menor sentido você ter que pôr um dedo na biometria para pegar um desconto. Você passar o CPF já é demais. Agora, a biometria, que é um dado pessoal mais sensível ainda, é bem pior, né? Não sei se eu respondi a pergunta, mas existem esses problemas aí na lei, tá? E aí a LGPD, ela trata de uma lei que todas as empresas têm que seguir. Então, a gente está aqui nessa reunião. Tem eu, estou vendo aqui o Leondas, Gesmar, Marco Túlio, Thales, Hugo, e mais 9 pessoas aqui. Eu estou vendo o nome de todo mundo, estou vendo a foto de todo mundo. E aqui para a gente não tem problema, a LGPD não está aqui, porque a LGPD é uma lei focada em empresas. A LGPD, o foco dela é relação comercial. E, mediante a isso, a lei serve para todas as empresas de todos os segmentos. Então, empresa de comunicação, uma indústria do ramo automobilístico, é uma empresa de beleza, é uma instituição financeira, uma instituição de saúde, enfim, qualquer segmento tem que estar aderente à LGPD. E de todos os tipos. É um MEI, mas é um CNPJ, precisa, é um SLA, é uma limitada, é qualquer outro tipo de empresa, tem que se adequar. E também qualquer tipo de tamanho, seja micro, pequena, média, grande, super gigante, vai ter que se adequar à lei. Então, é uma lei que vai funcionar para todas as empresas de todos os tamanhos, setores. Falou que a empresa... Claro, na verdade, o condomínio é uma empresa. O condomínio tem CNPJ. Tem. É isso mesmo, o Jasmar já respondeu aí. O condomínio é uma empresa, né? Então, também tem que se adequar. Mas para o caso do condomínio, tem um ponto da lei que é bem específico, questão de finalidade. O condomínio ele tem que controlar a entrada e saída de pessoas ali dentro daquele espaço. Então, pedir esses dados coerente para a atividade ali, para o processo. Só que ele tem também que mostrar que ele protege esses dados. Então, isso foi num ramo bem interessante, viu? Porque é um ramo aí que tem muito mercado para atuar, porque eles usam o sisteminha básico lá com essas informações, libera ou bloqueia a sua entrada ali e vai precisar de grandes adequações para atender a LGPD. E aí, no cumprimento da lei, ele faz algumas penalidades, né, algumas sanções. E para aplicar essas sanções, a LGPD ela vai levar muita coisa em conta, ela pode avaliar muito o que aconteceu
Entre eles, ela pode avaliar a reincidência do caso. Ocorreu um incidente que, com vazamento de dados, perdeu essa privacidade de uma base de dados, e isso aconteceu mais de uma vez. Então, ela pode levar isso em consideração. Ela leva em consideração também questão de boa-fé, questão de a empresa mostrar que está tentando se adequar, que está trabalhando em projetos para entrar para se adequar, né, e ter as medidas corretivas implantadas. Ela pode avaliar também a questão de proporção. Você perder uma lista de 50 endereços de e-mail é um tipo de um incidente de privacidade. Você perder uma lista com 500 mil CPFs é um incidente também, mas a proporção dele é muito maior. Então, tem uma série de pontos aí que a NPD pode levar em consideração e para avaliar o que houve, para aplicar sanções que vão desde uma advertência, né, um comunicado simples aí, até multas. E a multa de alguma infração da LGPD pode chegar até 2% do faturamento do grupo de empresas do Brasil, com teto de 50 milhões por infração. Então, se você teve um vazamento grande e perdeu-se muitos dados, depois você multar em até 50 milhões. Só que é por infração. E essa multa ela pode ser aplicada também diariamente. Então, é mais crítico ainda. Também podem aplicar vários outros tipos de sanções, como obrigar a empresa a publicar a infração, mandar a empresa falar que perdeu os dados, que foram comprometidos os dados. E também pode pedir o bloqueio dos dados pessoais de todos os envolvidos. Então, você perder essa tabela aí com 50 e-mails. A NPD pode chegar e falar, não, você vai fazer o seguinte, você só vai proibido de usar os dados dessas 50 pessoas que perderam esse e-mail aí. Aí tá mais tranquilo, né? O problema é se ela mandar você bloquear os dados desses 500 mil CPFs que você perdeu. Mas isso nem chega a ser, a multa e esse bloqueio nem chega a ser pior. Talvez o pior é o que está um pouco mais abaixo aí. A NPD pode pedir a eliminação dos dados pessoais dos envolvidos, então você tem que excluir tudo. Você pode ter também o direito, ter suspenso o funcionamento do seu banco de dados. Então, imagina, a empresa de vocês tem, sei lá, 10, 20, 30 anos de mercado, às vezes até mais, e ocorre um vazamento, e a NPD chega e fala, não, o vazamento foi muito grande, vocês vão pagar 50 milhões de multa aqui por dia, e vocês estão proibidos de usar a base de dados desses usuários aí. Pensa o tamanho do impacto financeiro que vai ser para a empresa perder o acesso à própria base de dados. Então, é muito crítico. Só que a LGPD, né, ela é uma lei, eu comparo a LGPD à lei de trânsito. Por quê? Você pode andar com a sua CNH vencida, sem nenhum problema. O CNH venceu lá em janeiro e já estamos aí entrando em agosto e você está andando com a sua CNH vencida. Existe algum problema nisso? O problema é que você está andando irregular, com a CNH vencida. Só que em momento algum você vai pagar multa, a menos que você caia numa blitz. O LGPD é muito parecido. Você só vai ser multado ou ser investigado ou ser fiscalizado se houver alguma denúncia por parte do titular de dados e pediu talvez a exclusão de dados, ele comprovou que você não conseguiu excluir, ou se houver um vazamento para a empresa investigar isso. Para isso, não tem a preocupação de estou dentro da lei ou não. Então, ela tem esse aspecto. Né? A partir de 1º de agosto começam a valer essas sanções aqui, e aí a qualquer momento que alguém fizer alguma denúncia e a NPD investigar o caso, ela pode aplicar para uma dessas sanções. Só que ela não vai sair batendo de porta em porta, empresa em empresa, para verificar se as coisas estão em dia ou não. Tá? Então, tem essa preocupação a menos aí. Mas não deixa de ser preocupante, principalmente se a sua empresa
não tiver os controles adequados, aí, principalmente voltados para a segurança da informação. O Guilherme fez uma pergunta muito boa, que é referente aos profissionais, né? Na verdade, assim, ele não exerce em cima de um CNPJ, mas sim em cima de CPF, igual um exemplo do médico que tem um consultório. Ele pode não ter um CNPJ, mas como que fica referente a essas atividades da LGPD para essas pessoas voltadas? Mas mesmo sendo médico, ele atende com o CNPJ, não? Mas assim, isso é um exemplo dele citou com um médico que não tem um CNPJ. Ele atua como pessoa física. Isso é um exemplo de uma atividade que ele citou, mas e aquelas pessoas que não têm CNPJ, trata de dados físicos, trata de dados de clientes, né? E essa pessoa não é CNPJ, como que ia ficar referente a LGBT sobre para ele em específico? Não tem nada. Nada, né? Só para a É, LGPD então vem só só para a para poder empresa. arremeter, só para a empresa. Só para a empresa. Marco Túlio fez uma indagação ali. Instituições de pesquisa, IBGE, eles detêm muitos dados sensíveis. Sim, eles têm muitos dados, principalmente sensíveis, né? Se refere aí à questão de raça, etnia, sexualidade, grupo econômico, questões partidárias também. E eles não estão inclusos na LGPD, tá? Eu não comentei, porque o foco aqui é mais falar de empresas, né? Mas órgãos de pesquisa e órgãos, principalmente do governo, e parte de comunicação também, imprensa, eles não têm que se adequar em nada à LGPD, tá? Eles podem ter todos os seus dados lá, usar como eles quiserem, a lei não se aplica a eles. Tá? Sim, exatamente. Mas quando ele faz a pesquisa, ele coleta alguns dados pessoais, né? Consegue te vincular, saber que é você ou não. É, eu não sei, não conheço. Mas órgãos de pesquisa, não sei. Eu não conheço o processo deles. Show, é uma boa. Mas órgãos de pesquisa e órgãos do governo, no geral, eles não têm que se adequarem a nada da lei. A lei é bem específica para empresas de direito privado. Empresas públicas, passa batido. E aí, caminhando aqui para o fim, eu trago agora os principais desafios e oportunidades para a gente discutir. E eu trago aí uma frase, né, um trecho aí que é atribuído ao Deming, que é o criador daquele ciclo PDCA, né, que fala que não se gerencia o que não se mede o que não se define, não se define o que não se entende. E não há sucesso no que não se gerencia. Então, basicamente, o que tem que ser feito aí para se adequar à LGPD é entender o que ela fala, o que ela quer que a gente faça, como ela quer que a gente trabalhe os dados pessoais, entender principalmente os processos internos da empresa, processos que a gente executa no dia a dia, como a gente recebe dados, como a gente envia, como a gente compartilha, como a gente usa os dados no geral. A gente precisa também definir as mudanças para implementar melhorias, porque vai ser necessária alguma adequação. Algumas empresas têm um estado um pouco mais maduro de processos e vai ter um volume de mudanças um pouco menor, mas de modo geral toda empresa vai precisar de aplicar algumas mudanças nos processos. A gente precisa também medir os resultados obtidos com essas mudanças e avaliar se está indo no caminho certo ou não. Pode ser que se precise de alterar algumas coisas e gerenciar os processos para garantir a privacidade. E com isso você vai conseguir, ao menos aí, se adequar bastante às regulamentações de privacidade. E aí agora eu trago algumas perguntas, eu queria debater aí com vocês, o que vocês acham, né? Alguns pontos aí que eu andei vendo em alguns grupos de discussões, algumas notícias que circulam, é a questão da confiança dos brasileiros na lei, né? A gente tem várias leis aí no Brasil,
um emaranhado de leis, regulamentos, normas que a gente tem que seguir. E o brasileiro já está acostumado a ter leis que não funcionam, a ter leis que não servem de muita coisa. E aí já existem pesquisas falando que o brasileiro acredita que pouca coisa vai mudar com a entrada dessa lei. Eu queria ver com vocês aí, o que vocês acham, se isso vai pegar ou não. Sim, com certeza. Já pegando o gancho, até pegando o gancho aí do que falou, vocês citaram sobre condomínios e tal, isso chama, inclusive, chama atenção para, por exemplo, para softwares ou pequenas empresas que geralmente você não tem um nível de desenvolvimento muito maduro ou profissional de fato e que geralmente distribuem soluções, né, para vários nichos de mercado e detêm informações extremamente relevantes que vão sofrer bastante com isso, né? Com certeza. Exatamente. Sim. E tem essa questão, né? Silas. Confiança. Opa, Oi, Silas. oi, pode falar. Celina? Tudo bem, né? Então, assim, só para complementar um pouco a sua fala, porque na verdade hoje eu estou vivendo isso do outro lado, né? Eu acompanhei a sua apresentação e a gente tem feito esse trabalho aí de consultoria junto às empresas. E o que a gente tem observado realmente é uma imaturidade por parte das empresas, porque elas não estão preparadas, existe uma fragilidade das informações, as pessoas não têm o conhecimento. E assim, o principal ponto, né, que eu acho que para isso dar certo é a informação ser divulgada dentro das organizações. Por exemplo, não adianta um projeto dessa natureza, grandioso dessa forma, você evitar um vazamento de dados, sendo que os colaboradores não estejam envolvidos no projeto. Porque às vezes você faz um trabalho bem assim elaborado e o colaborador ele não tem aquele nível de conhecimento ou até por falta de disseminação dentro da própria empresa, né? Então, o que a gente tem percebido hoje nas empresas quando a gente faz essa consultoria? Realmente eles não têm um servidor que dá uma garantia para eles de informações, né, de backups, de dados de pessoas. Você vai analisar um contrato ali com um terceiro, esse contrato ele é mal elaborado, ele não tem nada que fala sobre proteção de dados, é claro que começou agora. Aí você vai conversar com aquele terceiro ele também não sabe o que é proteção de dados. Eu acho que é um desafio para a equipe de consultoria, tem mercado, é um negócio assim que as pessoas não... Vai ser trabalho de formiguinha, né? Vai começar nas empresas e daí as outras vão despertar para poder fazer a implementação. Realmente as sanções, que são as multas, né, elas não foram lá quando iniciou a lei, ela foi prorrogada, mas agora a partir de agosto já tem as sanções. Então a gente já tem até assim vários contatos de outras empresas que já querem se preparar, porque agora elas estão pensando, nossa, eu vou ter que movimentar, porque senão eu posso ser pego. Realmente elas podem ser assim penalizadas e multadas se tiver um vazamento de dados ali, mas elas têm que se prevenir para que isso não aconteça. Elas não podem ficar paradas esperando um dado vazar, né? Então é importantíssimo que elas se organizem, leiam sobre a lei, ver quais os impactos que tem, porque muitos vão ter investimento financeiro, né? Porque tem que consertar ali muita coisa.
e eles não estão preparados. Alguém falou aí de consultório. Consultório médico tem sim que fazer a adequação, porque eles estão vinculados a um CNPJ, porque lá é o tal do CNES, e eles fazem um cadastro, e para fazer esse cadastro no CNES, eles têm um CNPJ. Então, ele tem atendimento de paciente dentro de consultório, e lá ele está tratando dados e está tratando dados sensíveis. O consultório, por menor que ele seja, ele também vai ter que fazer uma adequação. Hospitais, consultórios médicos e odontológicos, onde existe assim maior informação de dados sensíveis, né? Então, a gente está começando agora, eu acho que aqui do minha área, eu não desconheço, mas vai começar a surgir empresas de consultoria para fazer esse trabalho. Vai ter oportunistas também, né? Que esse trabalho ele não pode ser um trabalho, tem que ser bem elaborado, porque quando você vai para o GPO, por exemplo, dentro da LGPD existe vários braços assim onde você pode atuar. Por exemplo, eu como na consultoria, se eu faço implantar uma adequação dentro de um consultório, como eu já conheço o processo que já foi implantado, eu posso ser um DPO daquela empresa porque eu sei como que o processo deles funciona. Então, por isso que é importante que o processo seja adequado, porque se tiver que eleger um DPO, o DPO ele está assim amparado. Não, meu processo está adequado aqui, essa empresa está adequada, então é porque ele tem a certeza, porque ele é um responsável pelas informações que ele vai passar para a autoridade, né? Então, por isso que o trabalho precisa ser assim, bem elaborado, existem dificuldades, as empresas ainda estão assim meio, será que vai pegar? Será que não vai? Mas é importantíssimo. Eu achei legal a sua apresentação, realmente você abordou todos os pontos assim que são principais ali dentro da lei, né? Onde ela fala de bases legais, onde ela fala de DPO, de operador, né, de outras funções lá dentro, de finalidade. Eu achei interessante essa sua apresentação. E realmente a TI, departamento jurídico, esses são setores que realmente vai ser necessário, assim, se fosse para montar uma equipe, jurídico, TI, seria assim, 2 pilares importantíssimos para fazer uma adequação dentro de uma organização. Porque a parte de tecnologia da informação ela é importantíssima dentro da empresa. Porque ela conhece o fluxo de dados ali onde ele tramita dentro de uma ferramenta que faz a gestão ali dentro da empresa, né? Então é isso. Eu só queria mais compartilhar com vocês essa experiência. Eu também trabalhei na Unimed, para quem não sabe, aí, junto com o Silas, o Guilherme, quem mais? O Marco Túlio. E é um prazer estar aqui participando com vocês. Estou muito honrado, viu, Silas? Parabéns. Só para contribuir mesmo um pouco. Valeu, Celina. Eu fico honrado com a sua presença. Não sabia que estava trabalhando com a consultoria, não, mas bacana. Como você disse, tem muita oportunidade mesmo. Vai surgir muita demanda para isso, muito em breve. Sim. A primeira empresa for multada na cidade, as outras já vão ficar de orelhinha em pé, né? Então, tem muita oportunidade mesmo. E só um ponto, eu falei das sanções, as sanções vão ocorrer, não é somente para conta vazar dados, não, tá, gente? Então, tem que deixar isso um pouco mais claro aqui. Se o usuário entrou em contato e é direito dele obter o relatório com os dados, ou é direito dele pedir a exclusão dos dados, e você não executou isso, dentro do prazo, que é o prazo estabelecido pela lei de 15 dias, ele pode te denunciar para a NPD, a NPD pode chegar e te multar também. Então, não é só com vazamento, não. Exatamente, é isso mesmo. Por isso que a empresa ela tem que começar a se adequar, porque se qualquer titular chegar dentro de uma organização e pedir exclusão, quer saber como que está a vida dela ali dentro, e a empresa não souber fazer essa entrega, porque na adequação, quando a gente faz a adequação, a gente elabora tudo isso, como que ela vai responder, quais os canais que o titular vai utilizar para solicitar esses incidentes, presencial, sites, por onde que é que ele vai acessar, como que eu vou saber se ele acessou ou não, quem são as pessoas que vai responder isso.
Então, é isso aí, realmente não é só o vazamento, é a solicitação do titular. Se você desrespeitar a coisa que está na lei e isso, de alguma forma, chegar na NPD, ela pode te fiscalizar e pode te aplicar alguma sanção. Então, existem essas possibilidades. Né? E consentimento? Como que eu obtenho o consentimento do usuário para usar os dados dele? A gente sabe que a política de privacidade que tem aí nos aplicativos está escrita, lá ela fala por alto que ela faz com seus dados, mas eu acredito que a maioria não lê, né? Só rola, clica lá em aceito e ok, vamos embora. Então, hoje o consentimento está sendo tido assim, né? Mas será que é a melhor maneira? Será que os dados que eu estou tratando está efetivamente como eu mencionei lá na política de privacidade, eu mencionei na tela ali de consentimento, os termos de uso? Então, a gente tem que começar a pensar nisso aí também. A gente tem muitos dados de usuários que já estão ali na base, né? Para os novos, talvez isso seja mais tranquilo, e para os antigos. Vai lá, Hugo. GDPR. Lá já tiveram várias aplicações de multas. Se eu não estiver enganado, já passou de R$ 1 bilhão em multas para as empresas de lá. Foram vários casos, não foi uma empresa só, mas houveram algumas multas pesadíssimas. Teve uma que foi perto de R$ 1 milhão, alguma coisa assim. Mas lá já foram aplicadas várias multas. Eu tinha um gráfico disso, eu posso pegar depois e postar no grupo lá. Mas desde que ela entrou em vigor, houveram muitas multas mesmo. Eu achei um site aqui, não sei a confiabilidade dele, mas é uma notícia de janeiro desse ano. Fala que as multas já chegaram a 273 milhões de euros. Tá? Um pouco mais de 1 bilhão. Eu acho que é coerente, deve ser isso aqui mesmo. Mas foram várias multas, várias empresas aí afetadas. Um dos países que tem segundo ou terceiro lugar é o Reino Unido, está tendo muita multa lá, para as empresas de lá. Então, assim, tá rolando, está rolando, e não é só na Europa, né? A gente tem GDPR na Europa, tem LGPD no Brasil, mas todos os outros, vários outros países, né? A gente pode generalizar o mundo todo, porque tem muitos países que ainda não tem nada, mas vários outros países têm legislações. O Canadá já tem uma lei também. Nos Estados Unidos é um pouco diferente. Lá eles estão por estado, né? Então é uma regulamentação por cada parte ali, não é uma para o país todo. Então está pegando, a privacidade está andando. Como, LGPD? Tem, não depende, né?
de onde está armazenado esse dado também. Hugo, É, só complementando aí depende. a pergunta. É o seguinte, assim, ó, quando os dados não são armazenados no Brasil, o que precisa ser feito? Por exemplo, nós vamos auditar vamos fazer a adequação em uma determinada empresa. Se ela relata que os dados não são armazenados no Brasil, a empresa em que que esses dados estão armazenados, eles têm que verificar se o sistema de segurança deles estão adequados com a LGPD. Então, eles vão trabalhar conforme a lei da LGPD. Aí a gente vai verificar isso tudo, se eles estão adequados, se eles têm um termo de confidencialidade, como que eles tratam esses dados lá com eles, entendeu? Eles precisam estar adequados à lei daqui, não à lei de lá. Isso que precisa ser observado quando os dados não são armazenados no Brasil. Não sei se eu contribuí. Exatamente, isso aí. O Guilherme está falando aí de transferência internacional. Tem a parte que trata de transferência de dados, mas a melhor forma para não haver brecha, para não haver problemas com essa questão de âmbito internacional, o ideal é você não deixar dados fora do país. Mesmo estando em nuvem aí na Amazon, Google, Microsoft ou qualquer outro lugar, você tem condições de escolher data centers dentro do Brasil. Então, o ideal é você deixar aqui no Brasil. Se você manda esses dados para fora, então, você escolheu um data center lá na Europa, a sua empresa vai ter que se adequar a duas leis simultâneas, a LGPD, que é a prima da GDPR, e a GDPR ao mesmo tempo. Então, imagina, se já é difícil atender a LGPD, imagina incluir nesse bolo aí a GDPR também, né? E a LGPD se aplica a dados de pessoas brasileiras tratados no Brasil. Quando você manda para fora, realmente não tem muita tratativa. Aí aplica-se a lei de lá. É uma chatice esses casos. Mas na dúvida, escolha data center nacional. Outra pergunta, como ser mais transparente com o meu usuário, com o meu cliente, com a pessoa que tem dados aqui na minha empresa? Só o consentimento basta? Só termo de uso? Só política de privacidade? Eu tenho que mostrar tudo para ele realmente, que eu faço com os dados dele ou não? Então, são questões aí que a gente precisa de avaliar, né? Como que comprova um processo de tratamento de dados? Isso aí é uma questão que todo mundo está se perguntando. Como que eu provo que eu obtenho o dado do usuário através de um sistema e que essas informações estão indo para um outro Sim, sistema, tem um enriquecimento, tem um BI? assim, realmente precisa de um sistema para ter esse controle, porque ninguém consegue fazer a rastreabilidade de um dado sem ter um sistema para dar essa informação para ele. Quando é feita a adequação, junto com essa adequação, é oferecido um sistema para ele fazer a gestão dessa rastreabilidade desse dado. Porque lá, quando faz o registro de uma atividade dentro do sistema, o sistema ele já vai fazer um gráfico, onde esse gráfico ele vai puxar todas as atividades dentro de uma empresa, onde ele utiliza, por exemplo, o CPF da pessoa. Ele vai puxar todos os dados da pessoa, onde ele utiliza, por exemplo, a data de nascimento. Então, não tem como fazer esse processo sem ter um sistema de gestão para dar esse respaldo para a pessoa. Tem que ter sim, porque senão ele fica falho. Se ele pedir para deletar um dado, então eu sei todos os canais que meu dado trafega para mim para poder fazer a exclusão daquele dado. Porque se eu não tiver essa informação, eu não consigo. Por isso que é caro, as pessoas acham caro realmente fazer a implantação, porque ele vai ter que ter um sistema para ele fazer a gestão disso, senão ele não consegue. Exatamente. Mas além do sistema, né, tem que pensar todos os processos que tem internamente e também não pode esquecer dos dados offline, né?
A gente deve ter Isso, acho que a maioria das exatamente. empresas tem um legado aí documental de arquivos físicos que não estão em sistema nenhum, né? Então, o sistema por si só também não bastaria. É, aquele tal de planilha salva na área de trabalho, que você pega. Isso aí tem demais, e planilha que tem informações, resultados de exame de paciente, porque assim, como a gente está trabalhando mais na área de saúde, então você vê ali coisas assim que sem proteção nenhuma, onde qualquer um chega, a senha do computador nem tem. Isso aí não pode, de jeito nenhum. Exatamente. E como proteger devidamente os dados que eu possuo? Só backup ajuda? Ter um sistema, segregação de funções, criptografia, senhas com duplo fator de autenticação. Será que só isso basta? O que mais seria necessário para proteger esses dados? O que vocês sugerem? Assim, no meu ponto de vista, tem que ter alguns fatores, né? Primeiramente, se tem um sistema, se a empresa ela utiliza um sistema terceiro onde gerencia esses dados dos clientes, primeiramente a empresa deve de fornecer a segurança do próprio sistema, para depois eu começar a ter a segurança da minha rede, né? Então, aí, nesse caso, teria a segurança do sistema, a segurança da rede por conta dos dados. Fora isso tudo, a gestão e a segurança dos dados offline, porque às vezes eu posso imprimir um relatório, pegar a segurança, pegar a assinatura de cliente para poder arquivar no caso de contratos. Então, no âmbito de rede, né? Então, se tem um sistema terceiro, a empresa terceira tem que responsabilizar pela como que fala? Pela segurança e dentro da empresa. O que eu tenho que fazer? Igual um exemplo de um cliente que é pequeno, tem um computador só para poder gerir todos esses dados. Ele é obrigado a ter um servidor para poder estar armazenando esses dados, só criptografar, igual você mesmo falou, o HD pelo sistema. Como que a gente pode tá tratando isso? A LGPD não te obriga a ter servidor, a ter nuvem, a ter nada, tá? Ela só fala assim, você tem dados de usuário, de cliente, de pessoa física, você tem que proteger. A maneira que você vai proteger, a maneira que você vai tratar isso, aí fica a cargo da empresa estabelecer, né? Tem empresa que realmente é pequena, tem um, dois computadores lá, o processo pode ser um pouco mais difícil do que empresas maiores, né? Ou não também, né? Depende muito do que cada uma dessas empresas tem de dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Mas, de modo geral, o Daniel até comentou aqui, é um caso importante, o principal fator é o humano, que é o elo mais fraco. Realmente, os maiores pontos de falha e os maiores casos de vazamento de dados se referem à falha humana. É uma pessoa que clicou no link que não devia, baixou um aplicativo e instalou, aquilo ali gerou um sisteminha que fica capturando dados da rede, um hamster que alguém baixou aí clicando em algum e-mail que não devia. Enfim, sempre o ser humano aí vai ser o elo mais fraco, vai startar a maior parte desses incidentes. Talvez a cultura seja um ponto a se atuar muito forte para conseguir essa proteção. Mas tem os mecanismos digitais, eletrônicos e informatizados também, né? Então, ter essas informações em rede, protegidas, acesso seguro, um terceiro não consegue conectar no Wi-Fi da empresa, conecta no Wi-Fi que não tem acesso à rede interna. A minha rede tem criptografia ponta a ponta, tem um firewall, tem uma VPN. Você vai dificultando o acesso a esses dados de forma externa, mas ao mesmo tempo você tem pessoas internas na empresa que acessam esses dados o tempo todo. E nada impede de uma pessoa entrar no sistema, gerar um relatório de todos os clientes, uma base geral, e enviar esse relatório por e-mail. Existem ferramentas que auxiliam, né, DLP, e outras travas aí que conseguem bloquear determinadas transferências, transações de informações. Mas ainda assim, né, o Daniel tocou num ponto interessante, é o fator humano. É bem difícil.
Não, offline também. Sim, Então, eu vou contar uma historinha também bem parecida com essa sua aí. O que que a gente vê? É a entrega de currículos nas empresas. Isso aí é um processo também que precisa ser reestruturado pelo setor de recursos humanos da empresa. Porque ali, quando hoje uma pessoa ela faz um currículo, todos os dados dela estão ali. Tem uns que até fotinha tira, né? E uma determinada empresa, teve uma pessoa que foi nessa empresa, foi lá, era uma empresa de conserto de automóvel, eu acho. E foi lá para levar o carro dela, para arrumar, e ela chegou na mesa, assim, da pessoa que estava atendendo, e em cima da mesa tinha um rascunho do currículo da filha do cliente. Você vê. Então, isso é vazamento de dados. Então, as pessoas elas têm que se preocupar com tudo isso, porque isso aí também não pode acontecer. É onde a gente fala que alguém comentou aí que o fator humano é realmente o ponto mais fraco da empresa. Tem que ter. Lá na lei fala que sobre a criação do manual de boas práticas. É onde que você fala como você utilizar o e-mail de forma correta, não acessar links que sejam suspeitos. Tudo isso a gente faz uma elaboração ou ajuda a empresa a desenvolver para ela não ter esses riscos e esses vazamentos. Porque além de ter vazado o dado ali, o constrangimento da pessoa ver o currículo da própria filha ser feito de rascunho, né? Isso aí é muito. Isso aí é admissível. hoje o caso da foto e o caso do currículo já daria alguns milhões em multa aí. Uma pergunta. A empresa ela está se aderindo à LGPD. Existe um tipo de certificação para provar que essa empresa ela está apta na LGPD ou só o fato de eu contratar uma consultoria já basta? Não tem nada ainda voltada para isso. Para certificação não, porque é uma lei, né? Ela não é um framework, uma boa prática, um padrão, nada. É uma lei, simplesmente. É, ela é uma lei, né? Ela é uma lei e está lá. Só que existem vários. Quando a gente fala aí de privacidade, a gente, de forma geral, está pensando em segurança, né? Em proteção, em proteger os dados das pessoas. E automaticamente você começa a olhar para a parte de segurança da informação. E aí, se você tem uma boa adequação, principalmente a ISO 27000, você já vai estar meio caminho andado para se adequar ao LGPD. A LGPD fala, você tem que proteger o dado. Como você protege o dado? Você tem sistemas, você tem criptografia, você tem um monte de coisa aí, uma parafernália tecnológica para proteger esses dados, que lá na ISO 27000, por exemplo, já tem isso tudo estruturado. Então, ela já fala que você tem que ter uma rede Wi-Fi segmentada, que quem acessa o seu Wi-Fi de visitante não tem que ter acesso à sua rede corporativa, você tem que ter controles criptográficos, senhas, enfim, várias coisas. Então, existem boas práticas, existem normas internacionais, inclusive, e padrões de segurança que devem, pela lei, devem ser adotados para você atingir esse, esse status aí de adequação. E eles ajudam a você estar mais aderente à lei. Mas falar assim, essa empresa certificada pela LGPD, isso não existe. Existe a certificação da ISO 27001, por exemplo. A empresa se adequou à parte de segurança todinha, está tudo muito seguro, ela tem lá um selo ISO 27000. Pronto. Beleza. E aí ela tem só que adicionar a camada da LGPD a essa proteção dos dados aí. Bom,
E outra pergunta, né? Como obter inteligência competitiva com os dados que eu tenho? Hoje você tem dados aí da sua empresa de clientes no geral, você sabe quanto que esse cliente compra seu, quando ele compra, quanto ele compra, frequências, valores, onde, locais, enfim. Tem uma série de informações que você tem em vários sistemas, você acaba juntando isso tudo aí de alguma forma, tendo sistemas um pouco mais evoluídos aí como BI, e tem essas informações lá. E através dessas informações você consegue oferecer um produto personalizado, você consegue vender mais para esse cliente ou para outros clientes do mesmo perfil, enfim. Isso tudo vai gerar uma inteligência competitiva para o seu negócio. Só que agora, você não pode simplesmente pegar esses dados e ficar fazendo isso se o usuário não autorizar. E se ele não autorizar, como que você faz? Como que você vai conseguir ter inteligência competitiva hoje para com esses dados que pode ser que o usuário ainda não te autorizou? Então, existe um risco grande em você usar esses dados que a pessoa não te autorizou a usar, ou ele simplesmente não te dá a permissão e você não conseguir usar, e você perde a inteligência. Então, é outro ponto aí que tem que pensar muito bem, tem que estruturar um consentimento, estruturar uma transparência desse tipo de informação para conseguir ter autorização para usar isso. Senão, você não vai conseguir usar esses dados. Alguém já viu algo diferente a isso? Alguém já pensou nisso? Principalmente. Cara, esse é meu dia a dia, viu? O Silas, a gente está com a situação lá na UNA, né? Como a gente faz parte do Grupo Ânima, é uma instituição muito grande. E aí eles simplesmente foram lá e vetaram todos os relatórios. A gente não tem acesso a nada agora. Eu preciso relatório de alunos ativos. Eu não consigo. Tem que ir lá no sistema, tem um relatório que eu consigo saber o número de alunos ativos. Aí eles enviam tabelas dinâmicas já com os dados já mascarados e tipo, tudo vetado. Aí eu não consigo saber, por exemplo, eu quero a lista de todos os alunos da engenharia que eu coordeno, que são os meus contatos, meus alunos. Com nome, telefone, sem chance. Com matrícula, talvez eu consigo, bem segmentado, sabe? Eu não sei, por medo mesmo do pessoal dar alguma bobeira com isso, eles preferiram vetar tudo e aí, aos poucos, eles estão vendo o que eles vão conseguir liberar para a gente. Só que aí é aquele negócio, né? Por exemplo, se a gente tem toda a matrícula que é feita, vai para um Excel. Ao fazer essa matrícula, vai ter um relatório das matrículas efetuadas. E aí lá ainda tem um erro de ainda ter os dados ainda alguns dados do aluno. Aí, eu, por exemplo, na situação que eu já precisei, fui lá e fiz o quê? Fiz um PROC-V, puxei a matrícula e vinculei e descobri qual aluno que era, sabe? Então, eles barraram tudo, mas no fim das contas, ainda se você fizer um Frankenstein lá, você ainda consegue unidade, sabe? Isso é algo que é complicado. Eu acho que está tendo muito medo das pessoas ir fazendo o quê? Prejudicando o processo, mas ainda não está resolvendo o problema, sabe? Acho que é o que ainda tem muito que amadurecer ainda no Brasil. Viu? Só que é uma empresa grande que já tem medo de um processo. E aí um processo que, por exemplo, se Tumbiara deu processar a faculdade. No outro dia, outra faculdade vai processar. E a gente tem mais de 100 unidades. Então, são 330 mil alunos, mais de 330 mil. Então, se cada um for entrar com processo, eles tomam um prejuízo muito grande. Então, por isso, eles preferiram vetar tudo e depois vão ver o que pode. Sabe? Jasmar, No caminho. você sabe, assim, o que poderia ser feito? Quando a gente vai fazer esses tipos de avaliações, você criar perfis, né, de acordo com a demanda daquela pessoa, daquela atividade. Porque, às vezes, dentro de uma organização, todos os campos é tudo aberto para todo mundo visualizar. Às vezes, o ideal seria verificar, o Gesmar ele precisa de ter acesso ao nome do aluno e o número de matrícula e o telefone de contato.
a outra pessoa precisa só do número de contato. Então, às vezes, criar perfis de acordo com a necessidade de cada um. É claro que hoje isso é muito difícil, assim, porque está tudo muito novo, existem muitas dúvidas, mas a gente vê que precisa fazer essas adequações, sabe? Essas criação de logins individuais, criar perfis separados para não atrapalhar na atividade da pessoa. Isso é muito de encontro, né? A LGPD ela veio para escancarar a importância da segurança da informação, né? Principalmente no que tange aos 3 pilares, né? Da confidencialidade, integridade e disponibilidade. Então, não tem como. O mercado que correu disso por muito tempo, agora não tem para onde correr, não, porque agora é lei, né? Tem que fazer. E assim, por conta das pessoas, né, não saberem o limite, por exemplo, que essas informações são informações que a gente tem lá dentro. Né? Em teoria, se todas as pessoas lá não fossem compartilhar externamente, a gente podia usar as informações de forma tranquila. Mas como tem pessoas e pessoas erram, falham e tem cada um tem seu limite de ética e responsabilidade, então é bem complicado isso, porque... Por isso que tem que ter o termo de confidencialidade, que o colaborador ele assina, porque lá divulga tudo digitalmente, isso. Todo semestre, na verdade, a gente assina um monte de coisa, mas mesmo assim, se vazar, pode ser o funcionário que foi, pode ter sido mandado embora, até por esse motivo ou por qualquer outro motivo, a empresa acaba sendo responsável pelo vazamento. Então eles eles fazem conta em centavos e não arriscam de jeito nenhum. Eu acho que toda empresa grande pensa assim, né? Entendi. Você está tocando uns pontos interessantes aí. Realmente a questão da segurança que domina, né? Você tendo a segurança implementada, você vai atingir muita coisa da lei aí. E a ONU usou um termo bem legal aí, que foi o acesso com o menor privilégio possível. Ninguém acessa nada. E aí vai liberando aos poucos. É uma alternativa, né? E como usar os dados adequadamente? Eu tenho um monte de dados aqui, eu devia usar esses dados porque eu estou fazendo ou não? Isso é uma questão a se pensar, né? Às vezes a gente tem esse volume grande de dados aí, estou usando de qualquer forma, gerando um monte de relatório, um monte de informação, mas está certo? Não está? O cliente está sabendo que eu estou sabendo isso dele? Então tem que pensar nisso também, né? E por fim, como implementar o LGPD sem onerar a organização? Qualquer empresa, de qualquer tamanho, qualquer porte, vai ter que se adequar, vai ter que fazer alguma mudança em algum nível. E isso você vai precisar, talvez, de consultoria, você vai precisar de escalar um projeto, você vai precisar de pessoas capacitadas, você vai precisar de treinamento, você vai precisar de sistemas, aí, como a Celina falou, e tudo isso acaba que vai esbarrar lá no financeiro, né? Vai precisar de orçamento para isso. Então, você tem que adequar a lei e, ao mesmo tempo, não pode quebrar a empresa para se adequar, né? Tem que balancear os dois aí. Esse gráfico aqui é Silas, bem interessante. Oi, pode falar. antes de você passar aí só para do seu assunto, só para complementar. Para a empresa fazer essas adequações sozinhos é meio difícil, assim, não que eu estou vendo só o lado de consultoria, mas é porque ela é bem complexa. Apesar que ela fala, você tem que fazer, ela não fala como que você tem que fazer, ela fala que você tem que ter. Só que às vezes vai chegando assim num ponto que fica tão difícil e ela não consegue fazer aquilo ali da melhor forma. É igual o Gesmar está falando lá, né, na situação da UNA. Lá, o que eles preferiram fazer? Vou travar tudo e aí eu vou vendo o que eu faço. Mas, às vezes, tem uma saída adequada para ele, que é, na verdade, porque não detém o conhecimento, então fica difícil. E sem onerar, né? Então, não vou fazer porque eu vou gastar, e vou contratar uma consultoria é cara e tal, mas sozinhos eles não conseguem. Realmente tem que ter uma pessoa de orientação e precisa de uma equipe envolvida
a empresa que ela é grande precisa de um comitê, e esse comitê é o que vai disseminar as informações dentro da empresa. Quando é uma empresa pequena, forma ali de pessoas, precisa de ter um ponto focal, né, que é uma pessoa de referência, então você consegue trabalhar ali dentro e essa pessoa ir te ajudando com as informações aí dentro da organização. Mas sozinhos eu acho que é muito difícil, porque ela existe muitos questionamentos ainda, ela não tem um negócio assim que está definido, isso tá claro. Às vezes eu entendo de uma forma, você pode entender de outra forma, então precisa disso para fazer nenhuma discussão. Com certeza. Com certeza precisa de ajuda, viu? Precisa de alguém para contribuir com esse processo aí. Esse gráfico aqui, ó, ele faz os principais pontos aí de adequação e onde é tratado, né? Então, por exemplo, que fala de ter um programa organizacional de segurança da informação. Isso está refletido lá nos artigos 6, 44 até o 50. Então, aqui está falando de segurança da informação. Você tem que identificar, por exemplo, o tratamento de dados pessoal sensíveis. Você tem que saber onde você trata dado pessoal sensível, lá no artigo 11. Então, os artigos da lei estão todos aqui, e aqui já tem algumas das atividades relacionadas a controles de segurança que você precisa ter para se adequar, né? Por exemplo, estruturar o encarregado pelo tratamento de dados, tem também que identificar o tratamento de dados de criança e adolescente. Enfim, tem uma série de pontos aqui que você tem que deixar isso claro dentro da empresa e se adequar, né? E a Celina tinha falado mais cedo aí de oportunidade. Esse ramo ele tem muita oportunidade para consultoria ou para uma pessoa independente também, porque toda empresa vai precisar de nomear um encarregado de dados. O pessoal costuma chamar ele de PO, né? Acabou pegando o termo lá do GDPR. Toda empresa precisa de ter um. A empresa vai falar assim, olha, empresa X, o DPO aqui é o Sandro, aqui na Unimed é o Marco Túlio, e vai ter que ter essa nomeação. Só que o Marco Túlio, estando como DPO lá na Unimed, encarregado, perdão, ele também pode atuar como encarregado lá na Caramuru, ele também pode atuar como encarregado, sei lá, qualquer outra empresa. O DPO ele não precisa necessariamente ser uma pessoa interna da empresa e ser uma pessoa fixa daquele único local ali. Eu posso atuar em várias empresas, tá? Eu acho que talvez o DPO não precise ser exatamente a pessoa física, pode ser uma empresa, uma consultoria. Pode, Certo? mas você precisa ter uma pessoa física nomeada, tá? Então, encarregado Não, daquela encarregado. empresa, né? Mas essa empresa que você está terceirizando esse processo, ela tem que falar assim, aqui nessa... Você me contratou para ser sua consultoria, mas aqui dentro da empresa o GPO vai ser o fulano. Esse terceiro tem que nomear uma pessoa. Ou sócios da empresa, talvez. Não tenho Sim. certeza. Tem que ter uma nomeação de uma pessoa, sabe? Ô, Túlio, é uma pessoa. A consultoria na pessoa jurídica, o DPO tem que ser a física, ele tem que realmente nomear uma pessoa para ser o DPO, uma pessoa física. Pode ser alguém de consultoria, não tem problema, mas tem que ser a pessoa, tem que ser nomeado. E para finalizar, eu penso que a LGPD não é uma leizinha qualquer. Ela ainda não estourou no Brasil, mas a hora que estourar pode dar muito ruim para muita empresa. Então, o ideal é já começar a pensar num plano de adequação, já começar a organizar a casa, porque se acontecer algum incidente, não só vazamento, né, mas um incidente de privacidade, vai ter sanção a partir de 1º de agosto. A LGPD não é um projeto de TI, embora tenha muitas pessoas de TI atuando em LGPD, trabalhando com projetos, atuando com consultorias, não é unicamente TI, tá? É um projeto que tem que ser levado por toda a empresa, todos os setores têm que trabalhar em conjunto para se adequar à lei, porque a lei trata de dados e todas as áreas da empresa trabalham com esses dados. Mesmo que sejam poucos ou quase nenhum, mas em algum momento ela vai ter acesso
algum tipo de dado de pessoa física ali, e precisa estar devidamente adequado. Eu falo até que não é um projeto, né? Isso é uma jornada, está só começando, você vai estruturar um projeto para se adequar agora, mas a cada novo produto que você for lançar, né, a cada novo processo que você for criar dentro da empresa, a cada mudança que você for ter no empreendimento, você vai precisar de rever os processos e como adequar esse processo à LGPD. Então, não é um projeto que vai começar hoje e vai terminar daqui 6 meses, 1 ano, 3 anos. Você vai estar sempre olhando para a LGPD, vai estar sempre olhando para a privacidade. É de E, por fim, não manutenção, né, Silas? não acaba nunca, né? O projeto vai ser para adequar e colocar as coisas no eixo de uma forma mais rápida. E depois vai ter que ficar um processo contínuo de incluir de tudo que foi feito dentro da empresa. Eu quero colocar informações no site aqui para o cliente precisar. Você vai ter que pensar na privacidade daquilo ali, pensar em como você vai criar um mecanismo seguro para autenticação, que dados você vai expor nesse site, o que você não vai expor. Então, tudo isso tem que ser pensado. E também a LGPD não é ação isolada de jurídico ou da TI. A gente vê muito, eu tenho visto muitos advogados focando em LGPD e também muita gente de TI. Só os dois olharem para a LGPD vai dar ruim, porque jurídico vai ficar só pensando em lei, vai querer travar tudo, TI só vai olhar para o sistema e vai controlar tudo ali. Só que aí, ao mesmo tempo, você tem que fazer o negócio andar, e aí o jurídico não pode ficar travando as coisas, e aí, de alguma forma, alguém vai conseguir uma maneira de rodar um processo e ter um dado trafegando ali sem a proteção, e a TI só olhando os sistemas, enquanto tem um monte de documento, um monte de dado físico, informação física, andando, circulando na empresa e fora da empresa. Então, tem que juntar os dois aí, fazer uma força-tarefa, levantar o que a lei fala, o que a lei não fala, entender, tentar aplicar o máximo de controles automatizados possíveis, mas sempre olhar para o offline e envolver todas as outras áreas da empresa. Né? Então, não é só essas duas áreas que existem aí. Aqui tem algumas fontes aí da pesquisa, depois eu mando a apresentação para vocês. E eu finalizo aqui. Se vocês quiserem comentar mais alguma coisa, vamos bater um papo aí. Estou à disposição. Já tinha ouvido falar da LGPD? Show de bola. A lei é um pouco maior que isso, tá? Eu trouxe os pontos principais, os pontos assim, mais fáceis da gente aqui de TI entender, da gente olhar, mas a lei tem muito mais coisas. Você tem que estruturar a questão de bases legais, você tem que levantar todas as leis que te impedem de excluir determinados dados, tem que levantar todas as leis que você tem que obedecer para transferir alguns dados, você tem que deixar claro qual é a finalidade de uso daquele dado, se aquele dado é adequado ou não. Você tem que adotar medidas organizacionais, políticas de boas práticas, de segurança. Tem uma infinidade de outros pontos que eu não trouxe, mas a ideia é que era só dar um tapa geral aí por cima mesmo. Mas está tudo na lei. A lei está disponível lá no site do Planalto, vou até mandar o link dela aqui. Mas também é só digitar LGPD no Google que ele já traz a lei no primeiro resultado. É ler, reler e tentar entender esse juridiquês que tem lá. Vai.
Isso que o Hugo falou também é importante, porque antes a gente fazia esse tema e falava assim, ó, salva tudo que puder, porque um dia a gente pode precisar dessa informação. Né? E ciência de dados mesmo, o pessoal já vê que o dado ter o dado lá, mas ele não ter uma função já não é tão interessante. E quem trabalha com... Né, para encontrar também algoritmos de machine learning, qualquer coisa que for criar um dataset, se você tiver ruído lá, não adianta para nada. Então é bom que coloque realmente informações que sejam relevantes, tanto para trabalhar os dados, quanto também por questão da LGPD, né? Então o pensamento está começando a mudar, né, do desenvolvedor. Tem que mudar, viu? Senão não vai dar muito certo, não. Meus amigos, acho que parabéns mais uma vez. Hoje foi muito válido a apresentação. Fico muito feliz pela participação de todo mundo. Imagina, cara, valeu também. Só um pedacinho aí do que é LGPD mesmo, para dar uma visão geral para todo mundo. Eu acho que é um caso preocupante para todo mundo dar uma olhada, mesmo que eu não vou trabalhar com consultoria, eu não vou trabalhar no projeto, mas só de ter o conhecimento aqui já vale a pena para todo mundo, porque essa lei é para vocês, é para nós. Esse pessoal de telemarketing que fica ligando para vocês aí todo dia, oferecendo cartão de crédito, oferecendo plano de telefone, internet, essas coisas, isso por lei já está caindo, né? Você já tem que ligar lá e falar, olha, não quero que me liga mais, não quero que vocês deletem meu contato aí e me esquece, não me liga mais. Se te ligarem de novo, você pode denunciar, e aí lei, né? Muita gente comenta-se, né, que acha a LGPD muito uma extensão do Código de Defesa do Consumidor, né? E vai acabar sendo tratada como igual, porque é um direito que você tem como titular dos dados, de ter acesso aos seus dados, de pedir relatórios, de pedir transferência, inclusive, de pedir exclusão, enfim, você tem vários direitos. Então, se você começa a exercer esses direitos com essas empresas que não estão adequadas, aí estão te importunando, está dentro do que a lei determina. Então, é benefício para todo mundo. Então, mesmo que você não vai atuar com um projeto, ou vai atuar com consultoria, ou vai estruturar algo dentro da empresa, é algo válido para o seu dia a dia aí, para poder usar do seu direito, né? E também, Silas, o seguinte, assim, o fato de você, eu vou adequar aqui, isso não vai eliminar 100%, não. Às vezes, em algum momento ou outro, pode ter um vazamento, né? Você tem que trabalhar de forma que você diminui os riscos, mas os riscos, eles ainda pode ter, né? Sim, não existe sistema 100% seguro. Eu acho que a LGPD, como qualquer outra lei, né, e como toda empresa, né, a atividade empresarial de qualquer empresa hoje, ela é muito pautada em assumir riscos ou não, né, em gestão de risco. Então, quando o Theo Silas comentou aí sobre a LGPD não ser um projeto nem de TI, nem de jurídico, né, ser um projeto da organização como um todo, é um projeto muito pautado em gestão de risco, né. Então, olha, se eu estou coletando esse dado aqui, por exemplo, da religião do cara, será que eu preciso disso mesmo? Então, a gente tem que olhar muito para o processo, né, da empresa. A questão de privacidade by design, eu estou começando um projeto novo, né, eu já tenho que pensar na privacidade desde o início desse projeto. Isso tem que ser um ponto apartado, já discutido no início de cada projeto que a gente vai tocar. Mas assim, a empresa não pode parar, né? Então eu não posso deixar de utilizar os dados, né, de forma de melhorar minha competitividade no mercado e tudo mais. Só que eu tenho que pensar na questão da segurança, né, e na privacidade desses dados. Então hoje existem técnicas aí de anonimização e tudo mais, que não necessariamente para eu fazer uma análise na minha empresa eu preciso identificar a pessoa, eu preciso deixar claro quem que é aquela pessoa, eu posso fazer uma análise estatística, enfim,
A não ser em situações muito específicas que eu preciso identificar a pessoa, mas nessas situações mais específicas, cabe de novo a questão da gestão do risco, né, da análise do risco. Será que eu fazer isso aqui, eu vou ter um resultado tão grande assim que compensa eu correr esse risco ou não? Então, eu acho que a gente não pode ter pânico, né? A gente tem que sempre dosar, lógico que a gente tem que pensar na lei, tem que pensar na privacidade, mas a gente tem também que pensar na que a empresa precisa rodar, né? Então, por isso que é importante a questão da gestão do risco aí na LGPD. Com certeza. É isso aí, só os últimos minutinhos aí. Parabéns, Silas, pela contribuição aí, uma ótima apresentação, mais uma vez, show de bola e extremamente relevante mesmo o tema, né? Obrigado aí. Valeu, valeu demais. Gente, quinta que vem tem mais. Quem quiser falar alguma coisa, quem quiser trazer algum tema, tá aberto aí. A gente discute qualquer coisa aqui. Bem lembrado. Estou mandando aqui agora. Quem quiser entrar, é um grupo voltado para TI. A gente fala, manda links, conversa um pouco sobre tecnologia lá, os memes, figurinhas. Mas é um grupo aí. Quem quiser entrar, fica à vontade. Temos vagas. Dessa vez vamos ver se a gente define o tema antes para poder criar a arte lá, para fazer divulgação com antecedência. Hoje foi muito em cima da hora. A equipe de marketing reclamou. A SLA estava pequena aqui. Em 10 minutos dá para criar arte, não. Eu falei, caraca. Deu para criar arte em 10 minutos. O banqueiro falou assim, me manda uma foto sua aí para eu criar aqui. Eu falei, tá, eu vou pegar uma foto, né? Aí tava no meio da reunião, quando eu olhei o WhatsApp, ele já me mandou a arte pronta. Eu falei, caraca, velho, nem te mandei a foto, você já fez o negócio. Não, pensa. Você nem deu Próximo tema. consentimento para ele de usar sua foto, né? Pois é. Pior, né? CPJ, né? CPJ. Próximo tema, a Microsoft não vai deixar instalar o Windows 11 nos PC antigo. O povo tudo surta. Gente, valeu demais a participação. Eu que agradeço todo mundo aí pelo papo. Quinta que vem tem mais. Quem quiser trazer já grita aí. Bora conversar, gente. Bora movimentar isso aí, trocar ideia, figurinha, experiência. Isso nunca é demais. Acho que, como o Sandro falou tempo atrás, né, lá na reunião que a gente fez na quinta, não foi antes da reunião, né, Sandro? Trocar o conhecimento, você aprende muito mais. Isso é muito verdade. Então, mandei o link do grupo aí, quem quiser, sentir à vontade, tá aberto, só entrar. E até o próximo, né? Se alguém quiser fazer comandar algum papo aí, avisa lá no grupo que a gente organiza para quinta. Beleza. Valeu? Beleza, Obrigado. valeu, vamos falar. Tchau, tchau. Valeu, tchau. É.